Deus anunciou o fim do mundo, disse que Noé deveria construir uma arca onde estaria em segurança, ele, sua família, as aves, os animais, os répteis. Como já foi dito, quando analisamos o versículo 3, Deus daria mais 120 anos de vida para os homens, e este seria o período que Noé teria para cumprir tudo o que Deus lhe havia ordenado. Nos vídeos anteriores dessa série foram analisadas algumas posições científicas acerca da datação dos achados arqueológicos, da idade do planeta Terra, a questão da criação versus evolução e etc. Embora haja muita discussão sobre estes assuntos, a quantidade de cientistas criacionistas é bastante significativa para que suas posições sejam ignoradas, sobretudo por teólogos que defendem a inerrância das Sagradas Escrituras. Esse é o meu posicionamento também. Há tanta divergência quanto aos métodos usados para a datação que é impossível defender uma data exata para os acontecimentos bíblicos. No caso do dilúvio, mesmo quando são consideradas apenas as informações bíblicas, os eruditos divergem quanto à sua data, pensando em qualquer tempo entre 4.000 e 10.000 a.C. E há outros relatos antigos sobre vários dilúvios, e os registros geológicos asseguram que já houve muitos acontecimentos assim. No entanto, muitos estudiosos consideram que todos esses relatos estejam tratando do mesmo acontecimento, por causa, principalmente, dos problemas concernentes à datação. Porém, há outros cientistas que dizem que o universo foi criado há mais de 13 bilhões de anos e que os dinossauros viveram há milhões de anos passados. No entanto, se você tem acompanhado esta série, você sabe que muitos outros cientistas afirmam que a criação é recente, diante de muitas provas científicas também, como os achados de ossos humanos mesclados com os ossos de dinossauros, como a descoberta recente de tecido mole em dinossauro, a descoberta quanto ao afastamento lunar, que já havia sido considerado por Isaac Newton e que veio a ser confirmado por causa das marés, que a Lua se afasta da Terra cerca de 3,82 centímetros por ano. Em posse dessa informação, podemos dizer que há 1 bilhão e 200 milhões de anos atrás, a Terra e a Lua estariam tão próximas que a força da Lua teria afundado a costa terrestre do magma e não haveria vida na Terra. Ou seja, por mais que muitos biólogos afirmam que havia vida no planeta Terra há 3,8 bilhões de anos atrás, de acordo com o afastamento lunar, isso seria impossível. Em relação à chamada teoria da evolução, muitas descobertas têm comprovado que ela se trata apenas de uma hipótese, não uma teoria. Nos dias atuais, a quantidade de evidências mostrando que a evolução nunca aconteceu é esmagadora. Isto é comprovado através da genética, da biologia, dos processos naturais e do próprio registro fóssil, pois ainda não foi encontrado nenhum fóssil que comprovasse essa teoria. E muitos dos que diziam que os órgãos vestigiais, amígdalas, cóccix, apêndice e muitos outros seriam prova da evolução, hoje ficam sem argumento diante do fato de que já foi provado que nenhum dos órgãos vestigiais continua vestigial. A amígdala é uma barreira de entrada de bactérias. O apêndice é um reservatório de flora intestinal. Quando se tem uma diarreia, por exemplo, ele não é lavado por ser escondido e preserva a flora intestinal e repovoa todo o intestino com aquela flora de micro-organismo participando do sistema imunológico. O cóccix é um osso que suporta vários músculos. Nos Estados Unidos, através do Discovery Institute, há muita fonte literária como o DNA de Stephen Meyer, a Caixa Preta de Darwin, a Explosão Cambriana, livros que falam sobre Zombie Science e outras evidências que a evolução usa e que foram refutadas pela própria ciência. E dentro do chamado design inteligente, embora haja teóricos que acreditem que o design pode ter sido feito progressivamente, muitos, como o Dr. Marcus Eberlin, por exemplo, defendem que isso não aconteceu, porque as evidências são muito claras de que a vida e o universo foram criados prontos, de uma única vez, não havendo nada progressivo, como nos ensina Gênesis, 6 dias de 24 horas. Não dá para admitir um progresso, pois no universo e na vida tudo é necessário. Tudo no universo é interrelacionado e interdependente. E para ter vida no planeta é necessário ter todo o universo estruturado. As galáxias, o sistema solar, a Terra, tudo tem que conspirar para a existência da vida na Terra. Como alguns cientistas dizem, a vida precisa ter tudo o que a vida tem. E os seres vivos parecem que surgem no registro fóssil, na explosão cambriana, praticamente todos juntos. Não houve progresso algum na vida ou no universo. Hoje já passam de 1000 os dissidentes, divergentes de Darwin. 2/3 dos jovens que estavam ingressando nas universidades estavam se tornando ateus por causa da falsa teoria da evolução. E, portanto, os cientistas cristãos devem se permanecer fortes na defesa de que há um Deus que se revela também através da ciência. É importante falar disso, porque se você for analisar o relato do dilúvio com base apenas nas considerações feitas pelos cientistas ateus, você só enxergará aquilo que eles querem enxergar. No entanto, se você considerar que a Bíblia é a palavra de Deus, você enxergará também com os olhos da fé.
Eu não estou dizendo que para acreditar no dilúvio, como a Bíblia o apresenta, você precisa ter fé somente. Não. Eu apresentarei fatos e dados científicos que comprovarão o relato bíblico.